Você sabia que a espécie humana só chegou até os dias de hoje por conta da fofoca? Exatamente, a fofoca que a gente adora fazer, que inclusive faz muito sucesso em alguns Instagrams, né, Instagrams de fofoca. Como que ela foi importante pra gente, né? Graças a ela a gente conseguiu sobreviver. E é isso que o livro Sapiens explica, não é eu que estou inventando. Esse aqui é um dos livros que mais explica sobre a história da humanidade. E ele diz que se não fosse a fofoca, a gente não teria sobrevivido. Eu vou contar pra você, depois da vinheta, como que isso aconteceu. Bora lá. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. Quase sempre aqui tem vídeos novos aqui, principais insights, de principais livros para você aumentar o seu conhecimento. E peço para que você deixe o like aí no vídeo para continuar me motivando a trazer conteúdos assim, continuar lendo bastante e trazendo aqui de um jeito bem didático, bem fácil para você aprender em poucos minutos, tá certo? E nesse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu vou trazer a respeito desse vídeo, que assim a respeito desse livro, que é um livro que assim é muito denso, é muita informação. Para trazer talvez o resumo dele todo, eu vou precisar de uns 100 vídeos, mas eu prometo que eu vou trazer aqui as melhores lições que tem no livro, aquelas que botam a gente para pensar, aquelas que a gente acha curioso, como é o caso dessa, né? Como que a fofoca ajudou o ser humano a chegar até os dias de hoje. E digo mais, a fofoca fez com que a gente conseguisse deixar vários e vários outros seres em extinção. A gente literalmente aniquilou muitos seres que sobreviveram há milhares de anos atrás, tá certo? Então eu vou começar aqui. A primeira coisa para você entender é o seguinte, que imagine que há 100 mil anos atrás existiam mais ou menos duas espécies de seres humanos, vamos chamar assim, né? Porque existiam vários seres vivos, né? Os animais, enfim. Só que quando a gente fala de ser humano, de gênero humano, existiam duas espécies principais. Eram os Homo sapiens e os Neandertais. Vamos colocar aqui que esse Homo sapiens, ele era os Homo sapiens arcaicos e depois você vai entender o porquê. Então existiam essas duas espécies, Homo sapiens arcaicos e Neandertais, tá? Os Neandertais, eles eram mais fortes que a gente, eles eram mais robustos, eles tinham um físico melhor. E há 100 mil anos atrás, o que ocorreu, né? Imagine que os sapiens arcaicos, eles viviam na África. E os neandertais estavam acima, na Europa. E eles começaram a se aproximar, era natural, como a gente andava, né, vivia explorando novos lugares, cada vez mais esses dois seres iam se encontrando. Então a Europa está aqui, a África está aqui, eles iam se povoando até chegou uma hora que eles se encontraram e houve o primeiro confronto. Nesse primeiro confronto, os neandertais ganharam. Então veja bem, eles se encontraram, como era meio óbvio, pelo fato deles serem mais fortes, eles acabaram derrotando o Homo sapiens. Então grava isso na sua cabeça, tá? Primeiro confronto, há 100 mil anos atrás, vitória dos neandertais. O que acontece? Passaram-se 30 mil anos e os sapiens, eles haviam recuado depois da primeira batalha. Eles foram lá, subiram, neandertais desceram, tiveram aquela treta, sapiens voltou pra casa e ficou por lá 30 mil anos. Tempo pra caramba, galera. Tempo pra caramba. 30 mil anos eles ficaram lá. Só que, quando teve o segundo confronto, que aí eles de novo se encontraram, passaram-se 30 mil anos e aí de novo essas duas raças se encontraram. Só que dessa vez ocorreu o segundo confronto. E o sapiens detonou. Exatamente. Nesse segundo confronto, mesmo os sapiens ainda sendo menor, mesmo os neandertais ainda sendo seres mais robustos, os sapiens conseguiu levar melhor. Por quê? Porque existe algo que eu vou falar para vocês agora que tem a ver com a fofoca. Que foi o seguinte, tudo isso aconteceu, Rafael, por que sapiens venceu de lavada a segunda? O segundo confronto. Seguinte, existem duas teorias, tá? A teoria que eu vou trazer aqui é a segunda teoria, que é inclusive a que o autor acredita. A primeira teoria diz que geneticamente o sapiens sofreu algumas mutações no cérebro
E ele se tornou um animal mais inteligente, enfim, por conta disso ele conseguiu mandar na porra toda. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Os Neandertais, embora eles fossem maiores, eles não tinham um dom que o Sapiens tinha, que era um dom que foi causado pela revolução cognitiva, que é esse cérebro que se expandiu, que mudou, que modificou. Não é que ele ficou maior ou menor, não é necessariamente isso, mas é a maneira como a gente imagina as coisas, porque o ser humano, segundo, tem um escritor chamado Dostoiévski, que é um grande escritor russo, que ele diz o seguinte: o ser humano é o único animal que consegue mentir. Só que o autor do livro, ele foi um pouco mais educado. Ele diz o seguinte, que o ser humano é o único animal que acredita em coisas que não existem. Por exemplo, a gente é o único ser que consegue acreditar em coisas que a gente não vê e que a gente não sente, que a gente não consegue tocar e que a gente não consegue sentir o cheiro. Por exemplo, se eu te falasse, olha, imagina agora um time de futebol, você consegue imaginar. Você não consegue tocar nesse time, você não consegue sentir o cheiro e nem consegue sentir o tato, né? E você não consegue também ouvir nada. Enfim, é uma coisa que é transparente, mas existe na sua imaginação. Se eu falar para você que te perguntar para você que time que você torce, você vai conseguir imaginar que time que você torce. Se eu explicar para você o que é a internet, você vai entender, embora você não consiga vê-la, tocá-la, né? Você não consegue ver isso de perto, não é concreto para você, é totalmente abstrato. Só que foi isso que foi uma vantagem pra gente. Por quê? Porque quando você acredita em algo que não existe, você consegue se comunicar melhor com as pessoas, né? Até tem um exemplo que o livro fala que é o seguinte: um chimpanzé, ele consegue andar harmoniosamente em bando de até 10 pessoas. Então até 10 pessoas eles conseguem conviver ali numa certa harmonia. Passou disso, eles começam a brigar, eles começam a causar, começa a virar realmente um bando até um pouco agressivo. Eles começam a perder um pouco as estribeiras ali. E já nós não. Mas o que faz a gente conseguir conviver em bandos tão grandes? O que fez a espécie humana, né, hoje ter várias nações, ter vários países? A gente acreditar em algo que não existe. Por exemplo, a gente entender que por mais que não exista aqui uma lei, uns 10 mandamentos colados na parede do meu quarto, eu sei que é errado fazer algumas coisas, né? Eu sei que existe uma lei soberana na qual se eu fizer algumas coisas eu posso ser punido. Durante todos os anos também, né, esses milhares de anos, os seres humanos eles conseguiram acreditar em algumas religiões que muitas vezes catequizam os próprios seres humanos, né? Esse receio, né, do que você vai encontrar depois da morte, ou então as punições que você mesmo pode pagar em vida. Isso tudo foi moldando o ser humano para que ele fosse um ser mais habitável, mas um ser mais sociável, vamos dizer assim. Isso não acontece com os chimpanzés. Então, o grande motivo da vitória na segunda batalha, e digo mais, tá? Não é só na segunda batalha. O ser humano depois ele aniquilou todos os outros seres que existiam e vieram a existir depois dos Neandertais. Tá? Inclusive muitos animais. Pra você ter noção, o ser humano estava na África, eles foram até a Oceania, habitaram a Austrália, construíram barcos. Tudo isso porque eles tinham um dom de acreditar em coisas que não existem. Então, o grande motivo da vitória da segunda batalha é o seguinte: a revolução cognitiva. Rafael, onde que vai entrar a fofoca? Vai entrar agora a fofoca. Então, o grande motivo da vitória da segunda batalha foi a revolução cognitiva que os Neandertais não tinham. Só os Sapiens tiveram isso. E aí os cientistas começaram a analisar por que isso aconteceu. Aí tinha as duas teorias, né? A primeira teoria é de que foi uma coisa natural, foi obra do acaso. E o autor do livro ele não acredita em acaso, ele acredita que todo fato, né, antes de ocorrer um fato, tem que ter uma consequência para aquele fato acontecer. E o que ele disse que aconteceu foi o seguinte: foi o fato das pessoas precisarem fofocar. A raça humana ela precisou fofocar. Por quê? Porque naquela época eles tinham que saber, por exemplo, se existia alguém no bando que não dava para confiar. Então eles se falavam entre si: pô, aquele cara ali é um cara que eu não confio muito, vamos deixar ele de lado, vamos pegar nossa galera aqui e vamos para outro canto. E aí lá encontravam outras pessoas que também já tinham vindo de outros lugares, e aí eles foram se cooperando, eles foram... E a cooperação social, né? A cooperação, por exemplo, em quem confiar. E a cooperação social, o que acontece?
existia naquela época e era tipo assim, as pessoas muitas vezes, por exemplo, o Pedro sabia caçar e o João não sabia caçar, mas o João sabia cozinhar. Então eles combinavam assim, o Pedro chegava pro João e falava assim, João, eu vou lá caçar, depois você cozinha. Ele, pô, beleza. Então você percebe que esse tipo de conversa, uma pessoa que não tem imaginação, uma pessoa que não acredita, né, que só acredita em coisas que ela vê, a pessoa não vai conseguir ter essa cooperação social. Então, essa cooperação, né, ajudou o ser humano a confiar melhor uns nos outros, fazer estratégias, porque uma estratégia de batalha, por exemplo, é se basear em uma coisa que não existe. Você vai pegar uma teoria e você vai tentar moldar aquela teoria de uma forma que na hora da batalha você consiga executá-la. Né? Uma outra coisa importante foi o seguinte, garantiu a sobrevivência. Né? Garantiu a sobrevivência por quê? Porque, cara, se todo mundo soubesse sacar se todo mundo soubesse caçar e ninguém soubesse cozinhar, estava todo mundo perdido. Então eles tinham que se comunicar entre eles para ver essa cooperação. Então garantiu a sobrevivência. Então, tudo isso veio por conta da fofoca. E a fofoca, se você for parar para pensar, não era algo ruim. Hoje talvez seja algo ruim, só que muitas vezes a fofoca nos ajuda. Mas isso é um assunto um pouco mais à frente do vídeo. Eu quero dizer agora para você o seguinte, que naquela época a fofoca era isso, era você identificar dentro de você quem eram as peças-chave e quem tinha que sair dali. Né? E isso fez com que a gente conseguisse, como te falei, fazer estratégias, inventar armas, criar um cenário que quando foi encontrado os Neandertais pelos Homo sapiens, eles aniquilaram. E aniquilaram várias outras espécies. Tá? Depois que eles descobriram, né, o poder da estratégia, da arma de fogo, arma de fogo não, naquela época devia ser lança, né, essas coisas que eram um tipo de arma já muito robusta para a época, né? Mas depois que eles descobriram isso, eles, cara, vamos dominar a porra toda, dane-se todo mundo e começaram a invadir vários, inclusive chegaram até a Austrália, construíram navios. Então por isso que o autor fala, é muito, você falar que foi obra do acaso é você ser muito negligente com a história, porque tem que ter um fato, né? E o fato é isso, essa teoria de que as pessoas terem que se comunicar fez com que elas sobrevivessem. Por isso que hoje, né, os cientistas falam que por isso que o ser humano gosta tanto de fofocar e falar da vida alheia, porque foi isso que trouxe a sobrevivência dele. Então, querendo ou não, por mais que tenham passado 100 mil anos, o seu software ainda, né, o seu cérebro, ele ainda é o mesmo. Ele teve algumas mutações, mas, cara, não é da água pro vinho, né? Então os Homo sapiens acabou aniquilando todo mundo. E tem uma reflexão muito legal que o livro traz, que é o seguinte, se você for parar para pensar hoje, as pessoas mais fofocam do que falam de outros assuntos. Ele até dá um exemplo assim, imagine que tem dois professores de história, né, e você vê, você já imagina pessoas cultas, pessoas que talvez você nem imagine que fofocam. Mas, cara, quando esses dois caras vão almoçar fora ali da biblioteca, fora do colégio, da faculdade, você acha que eles falam sobre o quê? Eles falam sobre a vida dos outros também, falam sobre a recepcionista que foi pega, né? Até dá um exemplo no livro, que a recepcionista teve um caso com outro cara e o marido dela descobriu, né? Que o chefe do departamento lá, por ninguém gostar dele, por que será que ninguém gosta dele? Então você percebe que são coisas naturais do nosso dia a dia e que diz aos cientistas que 80% do tempo a gente mais fofoca. Então a gente só fofoca 80% do tempo. E os outros 20% a gente fala de coisas úteis. Só que parando para pensar, talvez a fofoca não tenha sido tão inútil assim. Foi ela que chegou, que fez a gente chegar até os dias de hoje. E comenta aqui o que você achou dessa explicação, se você concorda, se você já leu o livro, se você ficou curioso para saber mais sobre isso, que no livro explica detalhe por detalhe. Mas assim, eu trouxe para você aqui uma coisa que eu nunca, por exemplo, aprendi em biologia, em ciências. Eu queria muito ter aprendido, porque realmente é muito interessante, mas trouxe mais chegada aqui para você. E se você quiser mais vídeos sobre o livro Sapiens, eu vou trazer com o maior prazer, mas comenta aqui embaixo, deixa o like para eu saber disso, tá bom? Vou ficando por aqui, em breve tem mais vídeo novo no canal, não se esqueça de se inscrever, até a próxima.